Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Eu sou o evangelista Adenilson Garcia e antes de nós iniciarmos o estudo de hoje, eu já quero aqui deixar um pedido para você que já está inscrito nesse canal, que você possa deixar o seu like nesse vídeo, para que assim o YouTube possa ver que os vídeos estão sendo assistidos, que as pessoas estão gostando dos vídeos, para que venha a ser distribuído para mais pessoas, para que mais pessoas assim como você possa ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações, para que você possa receber todos os vídeos, todos os ensinamentos que vai ser postado aqui nesse canal. Deixe também o seu like e compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possam alcançar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Agora vamos então para o estudo de hoje. Meus queridos, o ensinamento de hoje vai ser muito interessante e de bastante valor para o nosso conhecimento e entendimento da palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, hoje nós vamos aprender sobre o que Jesus realmente estava falando com aquelas pessoas que estavam cansadas e sobrecarregadas. E vamos aprender um pouquinho também sobre o que ele quis dizer do seu jugo suave e do seu fardo leve. Mas antes eu quero aqui deixar uma pergunta para vocês. Você sabia que a maioria das pessoas não sabem a interpretação correta desse texto? Amados, nós vamos ver aqui nessa palavra que primeiramente quando Jesus fala vinde a mim, aqui ele deixa aqui claro que as pessoas deveriam ir até ele, que aquelas pessoas ali que estavam cansadas, sobrecarregadas, primeiramente, elas teriam que se achegar a Jesus, ir até ele. Então aqui Jesus, primeiramente, ele chama aquelas pessoas para estarem com ele. Jesus aqui, ele sabia da mudança que ele podia realizar na vida daquelas pessoas. E é por isso que nós vemos, que ele chama as pessoas cansadas e sobrecarregadas. Agora eu pergunto para você, meus queridos, será que aqui Jesus ele estava falando do cansaço, da sobrecarga física, como um dia bastante trabalhado? Como aqueles dias que nós vamos para a empresa, trabalhamos e chegamos em casa exaustos, cansadíssimos? Ou também como uma enfermidade, ou como também uma dificuldade na nossa vida secular? Será que era realmente sobre esse cansaço, sobre essa carga que Jesus estava falando para aquelas pessoas? A resposta, meus queridos, é não. Porque aqui Jesus estava falando de um cansaço, de uma sobrecarga espiritual. Porque, meus queridos, nós sabemos também que a maior preocupação de Jesus para com o ser humano não era questões físicas, materiais, para nos satisfazer na nossa vida secular, mas a maior preocupação dele era trazer mudanças e transformações na nossa vida espiritual, para que assim nós pudéssemos alcançar a nossa salvação. Então aqui, meus amados, nós vamos aprender o quê? Que esse cansaço, que essa sobrecarga que Jesus estava falando, que estava sobre aquelas pessoas, não é na vida física, material, mas sim na vida espiritual.
porque realmente essa é a maior preocupação que Jesus ele tem para com a nossa vida. Ele quer ver o que? A nossa salvação. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, que Deus, a vontade, o desejo de Deus é salvar todo o ser humano. Sabemos que isso não é possível, mas essa é a vontade de Deus. Então nós temos aqui, meus queridos, que entender que a maior preocupação de Jesus na nossa vida é espiritual, é estarmos bem espiritualmente, para alcançarmos a nossa salvação. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 29, a Bíblia ela vai nos dizer: se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Então nós vemos aqui, meus queridos, que realmente a maior preocupação de Jesus para nós é o que é a nossa salvação. Porque aqui nós vemos o que ele falando aqui para conosco, aqui ele nos ensinando que se o nosso olho nos fizer pecar, é melhor arrancar ele, jogar fora e entrarmos no reino de Deus somente com um olho, do que nós estarmos com um corpo perfeito e ele ser lançado no inferno. Então é claramente aqui Jesus nos ensina que se alguma parte do nosso corpo nos fizer pecar, é melhor nós tirarmos, arrancarmos fora, entrarmos faltando uma parte do nosso corpo, mas entrarmos no reino celestial, alcançarmos a nossa salvação, do que temos o corpo perfeito e ele ser lançado no inferno. Olha a preocupação que Jesus aqui ele estava com a nossa vida, meus amados. Vocês estão entendendo o ensinamento? E aqui as pessoas viviam que debaixo de proibições sem sentido, de rituais vazios, de exigências que não os levavam à leveza e à paz de Deus, mas o peso das doutrinas dos homens. E tudo isso ainda está acontecendo nos dias de hoje. Vocês estão entendendo, meus queridos? Que quando Jesus ele pronuncia que essa palavra para aquelas pessoas que ali estavam cansadas e sobrecarregadas, eles estavam realmente falando que da vida espiritual. Porque aquelas pessoas ali viviam debaixo de proibições sem sentidos, de rituais vazios, sabe, de rituais ali que elas não sentiam a presença de Deus, que elas não sentiam ali o Espírito Santo de Deus sobre a vida delas, de exigências que não levavam elas à leveza e à paz de Deus, mas sim ao peso das doutrinas dos homens. E hoje nós vivemos ainda dessa maneira. Quantas pessoas hoje não estão assim, dessa maneira? Quantas pessoas hoje estão aqui ainda vivendo debaixo de proibições sem sentido, debaixo de exigências que não levam à paz de Deus, que não levam à paz do Espírito Santo, debaixo de doutrinas feitas pelos homens? Nós vemos hoje, meus amados, quantas denominações aí, hoje, com as suas doutrinas humanas, proíbem a pessoas de fazer algo, a qual, se nós olharmos pela palavra de Deus, elas não são proibidas de tais coisas. Doutrinas do homem, que proíbem as mulheres a usarem calças. Doutrinas do homem que proíbem mulheres usar maquiagem, pintar as unhas, usar um batom. Meus queridos, nós sabemos que isso é doutrina dos homens, que as mulheres elas têm sim que andar arrumadas, têm sim que andar cheirosas. Doutrina de homens que dizem que mulheres não podem se depilar, não podem se cuidar. Onde na Bíblia nos ensina dessa forma? Meus queridos, nós temos que entender que uma mulher, quando ela se depila, ela está aqui fazendo que uma
higiene na vida dela. Você já imaginou uma mulher ter debaixo dos braços o sovaco, vamos dizer assim, claro para vocês, tudo peludo, cabeludo? Mulheres usarem vestidos, saias, e ali debaixo ali ver tudo peludo do cabeludo? Isso, meus irmãos, é falta de higiene para as mulheres. É falta de cuidado das mulheres. Elas têm que se cuidar, têm que estar assim bonita, bela para os seus esposos, para os seus maridos. Jovens, mulheres solteiras, para conseguir arrumar aqui um homem de Deus, uma mulher de Deus para casar e para construir famílias. É lógico que nada pode ser exagerado, mas isso é doutrina do homem. Não é doutrina de Deus, não é o que a Bíblia nos ensina. E essas pessoas estão vivendo desta forma, dessa maneira. E nos dias de hoje estamos da mesma forma. Nos dias de hoje estamos da mesma maneira. E é isso que Jesus estava nos ensinando. E é isso que Jesus estava falando para aquelas pessoas. Então o propósito aqui de Jesus para aquelas pessoas, quando eles a chamam para estarem com Ele, era o que? Era tirar esse cansaço, essa sobrecarga espiritual que estavam sobre aquelas vidas. Mateus capítulo 23, versículo 4, a Bíblia diz: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, porém eles mesmos não querem se mover com o seu dedo. Então nós vemos aqui, meus amados, na Bíblia, dizendo que essas pessoas, esses líderes religiosos, que esses fariseus, eles colocavam esses fardos difíceis de suportar, esses fardos pesados sobre os ombros daqueles homens, mas eles mesmos não queriam com seu dedo movê-los. Vocês estão entendendo, meus amados, o que a Bíblia nos está ensinando nesse dia de hoje? Vocês estão entendendo realmente o verdadeiro sentido da palavra de Deus? Aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, aqui nós vemos Jesus criticando os fariseus, os líderes religiosos, por estarem atando fardos pesados e colocando sobre os ombros dos homens, porém eles mesmos nem com seus dedos querem mover. Vocês estão entendendo, meus queridos? Aonde a Bíblia ela quer nos fazer chegar, nos quer ensinar. Então nós vemos aqui que esse cansaço, que essa sobrecarga que as pessoas estavam carregando, eram fardos difíceis, que elas carregavam até os dias de hoje. Eram fardos que elas não conseguiam se aliviar os seus espíritos e se aproximar de Deus. Então, meus queridos, que a Bíblia nos ensina aqui, que naquela ocasião, essas pessoas estavam tão cansadas, tão sobrecarregadas espiritualmente, que elas não conseguiam se aliviar, que elas não conseguiam sentir a presença de Deus, que elas não conseguiam se aproximarem de Deus, que elas não conseguiam a leveza, a paz de Deus sobre a vida delas. E Jesus, olhando para esses fatos ocorridos na vida daquelas pessoas, ele se compadeceu de íntima compaixão sobre aquelas pessoas. Jesus ele se compadeceu diante daquelas pessoas ali, e eles estavam dispostos, ele estava disposto ao que aliviarem aquelas pessoas daquele cansaço, daquela sobrecarga espiritual. E é por isso que primeiro aqui então eles chamam aquelas pessoas para irem até ele, para se achegarem até ele. Então, meus amados,
essa foi a primeira parte do nosso ensinamento, que fala sobre o cansaço e a sobrecarga espiritual na vida daquelas pessoas e na vida de muitas pessoas que ainda estão vivendo desta forma, desta maneira, desses líderes religiosos que colocam esses fardos difíceis e pesados sobre essas vidas, mas eles mesmos não querem carregar, não querem mover esses fardos pesados que eles colocam sobre essas vidas. E esses fardos nós sabemos, meus queridos, que são essas doutrinas dos homens, que são, muitas das vezes, esses amuletos que esses líderes religiosos colocam sobre vidas de pessoas, fazendo elas acreditar que através desses amuletos, através de doação para a igreja, eles vão alcançar o milagre de Cristo. E isso acaba sendo um peso espiritual na vida delas. E diante disso elas não conseguem o quê? Se aproximar verdadeiramente de Deus. Nós vemos hoje, meus irmãos, esses líderes religiosos, tudo o que vai fazer, eles querem que essas pessoas colocam dinheiro no envelope, tragam dinheiro para dentro da igreja. E não é dessa forma que a palavra de Deus nos ensina. Não é dessa forma, não é dessa maneira que Jesus ele vai trabalhar nas nossas vidas. Não é dessa forma, não é dessa maneira que Jesus ele vai fazer um milagre sobre a nossa vida. Isso somente é um peso, é uma carga que esses líderes religiosos estão colocando sobre os ombros dessas pessoas, a qual eles mesmos não querem mover, não querem fazer. Então que esse ensinamento, meus queridos, nós precisamos aprender mais da Bíblia Sagrada e nos livrar e nos libertar desse peso, dessa sobrecarga. É isso que Jesus ele estava aqui ensinando para essas pessoas. E é isso que a Bíblia nos ensina nesse estudo de hoje. Então vamos abrir a nossa mente, o nosso entendimento espiritual diante da palavra de Deus, diante de tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Porque Jesus, ele ainda tem compaixão, misericórdia da nossa vida. E foi através da tua compaixão, foi através da tua misericórdia que Jesus então ele se aproximou daquelas pessoas. E ali então ele disse agora a segunda parte do nosso ensinamento: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, meus amados, agora estamos aqui na segunda parte desse ensinamento, que vamos falar sobre o jugo suave de Jesus e sobre o que ele estava dizendo aqui para que nós venhamos que aprender mais dele. Então aqui, meus queridos, para nós entendermos o que Jesus está querendo dizer sobre jugo suave e é para aprendermos mais dele, nós temos então que saber realmente o verdadeiro significado da palavra jugo. A palavra jugo, ela significa o quê? Que é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir dois bois, para que andem no mesmo compasso, enquanto puxam um arado ou uma carroça. E trazendo essa palavra jugo no sentido figurado, ela também significa o que? Submissão, obediência, domínio e autoridade. Então aqui, meus queridos, a palavra jugo, ela significa o que? Uma peça feita de madeira, a qual unia dois bois, para que eles pudessem puxar a carroça ou o arado, como diz aqui, mas que eles andassem o quê? Na mesma direção, para que não viessem desviar os caminhos
para que pudesse então derrubar essa carroça ou esse arado. Então aqui, olhando aqui para essa palavra, esse significado aqui, nós podemos aqui fazer a comparação que de um desses bois são essas pessoas cansadas, sobrecarregadas, e o outro é Jesus Cristo. Então Jesus, o que? Ele coloca o teu jugo sobre a nossa vida, para que nós venhamos andar na mesma direção que Ele, para que nós não venhamos que desviar da sua direção, venhamos caminhar na mesma direção de Cristo, para que Ele possa nos ajudar a aliviar o nosso jugo pesado, para que Ele venha nos tirar essa sobrecarga, para que Ele venha nos tirar esse cansaço. Por isso que aqui no sentido figurado nós vemos que significa que também submissão, obediência. Então Jesus quer colocar o seu jugo sobre a nossa vida, o jugo da submissão, o jugo da obediência, o jugo aqui da autoridade de Cristo sobre a nossa vida. É isso que Ele está nos ensinando. Então nós temos aqui, meus amados, que aprender o que? A ser sujeitos a Ele, a sermos obedientes, submissos a Ele, e para que nós venhamos que andar debaixo da sua autoridade. Porque se aquelas pessoas agissem dessa forma, se nós agirmos dessa maneira, se nós andarmos dessa forma, meus queridos, com certeza Jesus, Ele vai nos ajudar a nos livrar desse cansaço, dessa sobrecarga que estava sobre nós, esse cansaço espiritual, essa carga espiritual que estava sobre a vida dessas pessoas, sobre a vida que muitos hoje ainda estão dessa maneira. Nós podemos ver aqui, meus queridos, que Jesus, Ele quer nos ensinar a sermos mansos e humildes em toda a nossa trajetória de vida e submissos a Ele. E isso acontece quando Jesus é o Senhor total de nossas vidas, assim que podemos experimentar o verdadeiro descanso. Vocês estão entendendo, meus amados, o ensinamento, o estudo de hoje? O que Jesus realmente está querendo nos ensinar através dessa palavra? Nos ensinar o quê? A sermos humildes, a sermos mansos, a andarmos o quê? Na sua submissão, na sua direção, na sua obediência, para que assim nós possamos experimentar esse descanso espiritual para a nossa vida, para a nossa alma. E você sabe por que, meus queridos, Jesus Ele quer nos ensinar dessa forma, dessa maneira? Porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, e nele nós encontramos o nosso abrigo, e nele nós encontramos o nosso refúgio. Olha, meus queridos, quão maravilhoso é a palavra de Deus, quão gratificante é nós aprendermos cada dia mais da palavra de Deus, quão grande é o nosso crescimento quando nós conhecemos detalhadamente a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, isso é gratificante, meus amados. Olha que ensinamento único que Deus Ele trouxe para nós nesse dia de hoje. Um ensinamento único, meus queridos. Então que nós possamos realmente guardar esse ensinamento no nosso coração. Porque esse, meus queridos, foi um ensinamento maravilhoso. Eu posso dizer que esse foi um ensinamento grandioso sobre a nossa vida. Então que nós realmente possamos ter aprendido com a Bíblia, através desse ensinamento.
que realmente você, meu querido, possa abrir mais a tua mente, o teu entendimento para o que a Bíblia realmente ela vem nos ensinar. Que nós possamos focar cada dia mais aqui, na palavra de Deus. Porque aqui está o verdadeiro ensinamento. Aqui realmente Jesus ele nos ensina como nós devemos viver e andar debaixo da tua palavra, da tua direção. Que Deus, meus queridos, possa abençoar grandemente a sua vida, a tua família. Que Deus abençoe grandemente todos vocês que pararam esse tempinho para ouvir esse ensinamento, para assistir esse vídeo. Que vocês possam então ficar na paz do Senhor Jesus. Que Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa vos acompanhar sempre. E que vocês possam estar, meus amados, sempre aprendendo da palavra de Deus. Que vocês possam estar prontos para aprender e assim também para ensinar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e até o próximo estudo, em nome de Jesus. Amém.